Inicialmente, gostaria de agradecer a presença da Nayara aqui especial e o pessoal do segundo Logística e o pessoal também de ADM que está aqui nessa sala de toda terça-feira de pesquisa operacional. Ok? Então, hoje nós vamos verificar exatamente a nossa última unidade. Olha só, estamos adiantados, graças aos feriados aí, segunda e terça, não atrapalhou, nós estamos com as nossas atividades até em dia. Ok? Então, a nossa oitava e última unidade de aprendizagem, que a gente vai falar sobre programação linear, utilizando a planilha do Solver, que já conhecemos em algumas aulas anteriores aí. Ok? Então, este conteúdo desta unidade aqui é exatamente sobre a planilha do Solver, que você já tem conhecimento. Postei, inclusive, aqui um vídeo do YouTube, bem rapidinho. Se alguém quiser dar uma olhada e verificar também, ele está muito interessante. Ok? Bom, e aqui eu peguei um exercício aqui para a gente poder começar a trabalhar, ok? Então, vamos lá. Um sapateiro faz 6 sapatos por hora. Se fizer somente sapatos. E 5 cintos por hora, se fizer somente cintos. Ele gasta 2 unidades de couro para fabricar uma unidade de sapato e uma unidade de couro para fabricar uma unidade de cinto. Sabendo-se que o total disponível de couro é de 6 unidades e que o lucro unitário do sapato, é de 5 unidades monetárias e o do cinto é de 2 unidades monetárias, pede-se o modelo de sistema de produção do sapateiro. Seu objetivo é maximizar o seu lucro por hora. Utilizar 2 dígitos após a vírgula, onde houver necessidade, ok? E aí começam a aparecer as nossas perguntas, ok? Quais as variáveis, qual a função objetiva, a restrição, achar a região de solução, a encontrar os pontos, aquele que vai maximizar o nosso lucro e dar a resposta do exercício, ok? Então, esta primeira aqui que está no nosso slide já está com gabarito, bonitinho, para você poder entender, inclusive em vermelho, bem claro aqui. Então, a primeira coisa é quais as variáveis de decisão. Então, o que eu devo decidir aqui é meu plano de produção, ou seja, qual a quantidade de sapatos e a quantidade de cintos por hora o sapateiro deve produzir. Isso é importante porque ele está deixando bem claro lá no enunciado que não é por dia, não é por mês, não é por ano, é por hora. Isso é um dado importante. Então, portanto, as minhas variáveis de decisão é o meu X1 e o X2. O X1 seria número de sapatos por hora e o X2, número de cintos por hora, ok? E qual é a minha função objetiva? A função objetiva eu sempre diz que é aquela que eu quero maximizar a minha lucratividade ou minimizar os meus custos. Neste caso aqui está bem claro no enunciado que ele quer maximizar o seu lucro. E ele vende um sapato por 5 unidades monetárias e o cinto ele vende por 2 unidades monetárias. Eu acabei de identificar na minha pergunta A, que é a minha variável de decisão, que o X1 é o sapato por hora e o X2 é o cinto por hora. Então, logo, eu posso montar uma função objetiva que eu quero maximizar o meu lucro de 5x1 mais 2x2, ou seja, eu não sei quanto eu vou produzir de sapatos por hora, mas eu sei que eu venderei por 5 unidades monetárias. Eu não sei ainda neste momento quanto eu vou produzir de cinto por hora, mas eu sei que eu vou vender 2 unidades monetárias, cada um dos cintos, ok? Então essa é a minha função objetiva. Aí nós vamos agora para as restrições. As restrições eu preciso puxar lá do meu enunciado, ok? Então as restrições impostas pelo sistema, o que eu vou transformar em minhas horas? Então, por exemplo, uma hora. Uma hora não é 60 minutos? Ele não acabou de me dizer no enunciado que ele produz numa hora 6 sapatos, se produzir somente sapatos? Logo, ele gasta um tempo de 10 minutos para produzir cada um dos sapatos. Tudo bem? Então, isso é um dado importante. E aí, a mesma conversão, eu faço isso também para o cinto. Uma hora não são 60 minutos? Mas ele não me deu a produção lá todas em minutos, então eu preciso transformar tudo em minuto. Então, 60 minutos dividido por 5 cintos, eu sei que eu vou gastar 12 minutos para produzir cada um dos cintos. Então, aqui eu já posso, desculpa, eu já posso montar uma restrição aqui em termos de tempo, que são as horas, que são 10x1 mais 12x2, que deve ser menor ou igual a 60. Ou seja, eu vou, para produzir um sapato, eu vou gastar 10 unidades de tempo, para produzir o cinto, eu vou gastar 12 unidades de tempo, e eu tenho 60 minutos, que é a unidade de tempo de uma hora.
Então, a minha restrição, ou seja, eu não tenho mais do que 1 hora, dentro de 1 hora, concorda? Então, eu posso montar essa restrição de 10x1 mais 12x2, que é menor ou igual a 60. Tudo bem? Então, essa é uma restrição em termos de tempo. E a segunda restrição que tem no meu sistema é em termos de unidades de couro. Eu sei que eu tenho disponível 6 unidades de couro. Ele me deu lá no enunciado esta informação, ok? E ele me informou também que para produzir um sapato que eu chamei de X1, ele vai gastar 2 unidades de couro. E para ele produzir o cinto, ele vai gastar apenas 1 unidade de couro. Então aqui, eu tenho disponível. Se eu tenho disponível, você concorda que é menor ou igual? Não é à vontade, eu tenho disponível. Ou seja, então eu tenho até 6 unidades. Então menor ou igual a 6. Então aqui eu posso montar uma restrição em termos de unidade de couro, que seria 2x1 mais 1x2, que é menor ou igual a 6. Pronto. Eu não tenho mais nenhuma restrição neste modelo aqui, ok? O que eu não posso esquecer agora é a minha restrição de não negatividade, que tanto o x1 quanto o x2 eles deverão ser maior ou igual a 0, que nós já aprendemos desde a segunda aula nossa de pesquisa operacional. Tudo bem? E aí, eu vou começar a trabalhar com essas duas equações, então, e vou descobrir o valor do x1 e de x2. E aí vocês já são conhecedores deste assunto, já desde a segunda aula. O que eu vou fazer? Eu vou zerar o x2 e descobrir o x1. E depois eu inverto, eu zero o x1 e descubro o x2. Então, na minha primeira equação, o meu x1 passa a ser 6 e meu x2 passa a ser 5, ok? E a segunda equação, que é o 2x1 mais 1x2, que é igual a 6, que neste momento agora eu preciso igualar, concorda? Lá no primeiro momento, ela era menor ou igual a 6, agora eu vou igualar, igual a 6. Vou a mesma coisa, vou zerar o x2 e descobrir o x1. x1 deu 3. Vou zerar o x1 e descobrir o x2. x2 deu 6. Pronto. Agora eu tenho nas duas equações tanto o valor do x1 quanto o valor do x2. Tudo bem? E agora eu tenho no próximo slide aqui, onde eu fiz o gráfico, a primeira coisa que eu fiz foi uma escala, ou seja, para que essa escala? Para me ter noção mínima. Então, o x1 eu tenho o valor de 0, que eu começo sempre pelo 0, depois o 3, o 6. Ou seja, se eu fizer 6 pontos de 1 em 1, está de bom tamanho, concorda? E o x2 a mesma coisa, eu coloquei 0, próximo ponto que eu tenho é 5 na ordem do decrescente. Desculpa, crescente, do menor para o maior. 0, 5 e 6, ou seja, também só tenho 6 pontos, vou fazer 6 pontos de 1 em 1 também, ok? Então, aí faz uma escala bonitinha, eu fiz aqui de 2 em 2 centímetros, porque como não é muito ponto, dá uma espaçada, usa pelo menos meia página do seu caderno universitário, para ele poder visualizar e ficar legal, ok? Então, eu vou fazer aqui no x1, e agora não é mais x1. O meu x1 acabou de ser identificado como sapato, não posso esquecer. O meu x2 agora não é mais x2, ele passou a ser o cinto, ok? Então, a primeira equação eu vou identificar aqui, vou identificá-la como 1, posso colocar uma estrelinha, 1, fica a seu critério. Aqui nesse nosso slide aqui, como eu usei só 2 retas, não é muito, eu usei número mesmo, sem problema. Mas se tiver muitas retas, use estrelinha, que fica mais fácil para você identificar, porque depois embola o meio de campo de número e letra, ok? Então, usa apenas aí uma estrelinha ou 2, assim por diante. Então, aqui eu usei número mesmo. Então, eu vou fazer o x1, 6, x2, 5. Pronto. Uma reta transversal. Volto no sinal original, que todas elas eram menor ou igual. Então, todas elas tendem para o zero, tudo bem? A segunda reta também era o valor de 3, o x1, e o valor de 6, o x2. Também uma reta transversal. Volto para o sinal original, menor, zero, tende, né? Menor ou igual a qualquer valor, ela tende para o zero. Tudo bem? Então, agora eu já achei essa minha região que está marcada aqui por mim, aqui, região de solução. E aí eu começo do 0, 0 e vou A, B, C e D. Tudo bem? Uma vez que na região de solução eu encontrei os pontos A, B, C e D, agora eu vou para o próximo, que é slide, e vou descobrir o valor do ponto A, o valor do ponto B, do C e D. E você concorda que em cada um dos pontos eu tenho o valor de x1 e x2? E assim eu devo encontrar. O A está bem claro que o valor dele é 0, x1, e o valor de x2 é ponto final. O B está bem claro também, visivelmente, não preciso fazer nada, que o valor do x1 é 13 e o valor do x2 é 0. Pronto. Ok?
O ponto C, eu preciso fazer uma regra de Gauss, que está aqui nesse mesmo slide desenvolvido aqui. O que eu faço? Eu sei que esse ponto C é o encontro das únicas duas retas que eu tenho. Então, eu vou fazer elas duas aqui em igualdade. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a reta de baixo, que é a segunda, e vou multiplicar por menos 5. O que eu vou fazer? Eu estou forçando uma situação que meu x1 vai ficar zerado. Então, eu vou descobrir o valor de x2. Tá certo? Regra de Gauss, que já fizemos em vários exercícios também. Então, nós vamos encontrar o valor de x2, que é 4,29. E o valor do x1, que é 0,86. Como eu tenho certeza que esse valor está correto, o que eu fiz? Fui lá na minha prova real. Peguei as duas equações, não contente, só como eu peguei as duas. No dia da avaliação, eu quero ter certeza que os meus valores estão corretos. Peguei as duas, substitui o valor de x1 de x2. Você percebeu que na primeira 60 é igual a 60, e na segunda 5 é igual a 5. Uma pequena observação aqui. Vocês perceberam que o 4,29, se eu não me engano, ele dá 4,28,888, um dízimo periódico. Tudo bem? Então, se você colocar 4,29 aqui, vai dar uma pequena diferença. Vai dar 59,98, 96, não sei, ou seja, 59,96 é igual a 60 e ponto final. Se você tiver com a sua calculadora HP 12C, que alguns alunos têm e usam, 9 dígitos após a vírgula, usa todos os dígitos, uma maravilha que você vai ver que vai dar redondinho, certinho, 60 igual a 60 e 6 igual a 6. Ok? Agora, com toda tranquilidade, você concorda? O que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, o A, B e C. O D também estava bem visível e bem claro que o valor do x1 era 0 e o valor do x2, 5. Uma observação que eu faço para vocês aqui. Cuidado, que quando tem 0 no x1 e x2, às vezes o aluno inverte. Ele chama de x2 o 0, x, ok? Então, muito cuidado. Na linha aqui horizontal, x1. Na vertical, x2. Tudo bem? Então, não inverta aí que dá problema. Aí é só substituir a minha função objetiva, que nesse caso era 5x1 mais 2x2, que eu quero maximizar o meu lucro. Logo, o primeiro é lógico, é tudo 0, 0 vai dar 0. O segundo vai dar 15. O segundo não, o B. O ponto A vai dar 0, 0. O ponto B vai dar 15. O ponto C vai dar 12,88. E o ponto D, 10, redondinho. Ou seja, você vai visualizar nessa última coluna dos valores, aquele que tiver o maior valor, é a resposta do seu exercício. Mas você, como profissional de pesquisa operacional, você não vai aí dar uma bica e falar, a resposta é a B. Não, não é a B. A resposta é, ele está perguntando quanto de sapato você deve produzir, quanto de cinto. E outra observação importante e necessária, ele não perguntou se é por mês, por ano, ele quer saber por hora. Tudo bem? Então, nós vimos que o maior lucro é o 15 aqui. Você vem aqui no x1, quanto que é? 3, no x2 é 0. Então, logo, o sapateiro deverá produzir, por hora, 3 unidades de sapato e nada de cinto, para maximizar a sua lucratividade no valor de 15 unidades monetárias. Ok? Então, esse era o exercício, essa é a atividade que está postado para vocês, que eu só mudei os valores. Tudo bem? Agora abra aí, Nayara, e mais alguém se aparecer aí para a gente tirar toda qualquer dúvida, ok? Enquanto eu tomo uma aguinha aí. Dúvidas, Nayara? Não, professor, por enquanto não. Já vou começar a resolver aqui o exercício. Opa, Aí, legal. se eu ver que eu tô com alguma dúvida, eu volto aqui. Pode ser? Legal. Então eu vou parar, pode, lógico, vou parar a gravação. Nayara, agradeço muito a sua participação, a sua presença, e ele vai estar postado daqui um pouquinho lá no YouTube, no nosso AVA também, o endereço do YouTube. Tudo bem? Então, muito obrigado. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Obrigada a você, professor. Parar a